Pessoal, chegamos então no quarto exemplo, né, de FMM, tá? Uma máquina bifásica agora assimétrica. Então, antes a gente estudou três máquinas monofásicas. Agora a gente vai estudar uma máquina bifásica assimétrica. E assimétrica porque as fases elas não voltam a 180 graus uma das outras, elas voltam 90 graus uma das outras. É a máquina bifásica mais utilizada, na verdade. Né? Pouco se usa a máquina bifásica, né, mas a mais utilizada é essa. Essa foi a máquina inventada pelo Tesla. O Tesla inventou a máquina de indução bifásica. Né? Então, essa foi. Depois viram que a trifásica era melhor, realmente é, né? E mais fácil também virar trifásico, enfim. Mas, de qualquer forma, essa é a máquina do Tesla. Né? Aqui, eu acabei esquecendo de fazer o desenho da ligação, mas basicamente a gente tem uma fase B, né? E uma fase A. Então, se a gente for pensar aqui, né? Isso daqui, na verdade, ela vai ao fundo, né? Ela é uma, enfim, então eu tenho duas fases alimentando a máquina. Eu tenho fase A, neutro da fase A, fase B, neutro da fase B, que podem ser coincidentes ou não, mas nesse caso eu preciso de dois neutros, né? Então essa é uma desvantagem da máquina bifásica pura, né? Tipo, a máquina a trifásica não precisa de neutro. Essa é a grande vantagem da trifásica, né? Então por isso que a gente usa a trifásica como vantajosa. A máquina bifásica a gente precisa de dois neutros, né? Então os neutros não podem estar curtados, porque senão eu vou ter problemas aí. Tá? Então o bifásico real, né? Bifásico 90 graus, né? Porque o bifásico que a gente tem nas casas, né? É 120 graus de defasagem entre eles, né? Por isso que a gente usa um neutro só. Mas nesse caso é um bifásico de 90 graus de defasagem. Então eu tenho que ter dois neutros separados, tá? Que seria o bifásico padrão, né? Mas basicamente tem uma fase A, uma fase B, né? Então a está aqui, a B está aqui, né? Aqui está a B, aqui está a A, né? E as duas são dois polos, né? Cada fase, né? Só um polo, dois polos por fase, né? Que tá dois polos da máquina também, né? E aí a gente vai tentar entender, né, como é que fica a distribuição dela. Então a gente vai assumir que a corrente da fase A vai ser um I de pico, né, cosseno de ômega t. E a fase B vai ser um I de pico seno de ômega t. E a gente vai assumir que o ômega t está no instante de 30 graus. Né? Então quando o ômega t for exatamente 30 graus, a gente vai fazer essa análise. Né? E as duas fases têm o mesmo número de espiras. Tá? Então a IA, né, em 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes I, porque se a gente pegar o cosseno de 30, né, é raiz de 3 sobre 2. E o IB, né, vai ser I sobre 2, porque o IB vai ser seno de 30, né, 130 é meio. Então, aqui vai ficar a posição dos dois. Né? Então, perceba que agora a gente tem uma diferença assim, em relação aos casos da monofásica. Né? Então, vamos pegar primeiro a IA. Né? Vamos pegar e distribuir a fase A. Então, na fase A, né, novamente, a gente vai usar o princípio de superposição, mas o campo aqui é um X, né? X. O que está para cá, né, é campo norte, para cá é campo sul da fase A, né? Então, antes da bolinha, né, ou depois do X, ela é norte, então é positivo. Então, a fase A raiz de 3 sobre 2 está nessa escala aqui, né? Depois vai inverter para campo negativo, né? Campo negativo. Depois inverte de novo, campo positivo. Fica aqui. Agora a fase B. A gente faz fase a fase e depois a gente faz superposição. Então aqui eu tenho a bolinha, né? Então depois a bolinha já é negativo, né? Negativo. Chegou no X, positivo. Né? E agora a FMM resultante é a combinação das duas. Né? Então, isso aqui eu tenho NI sobre 2, né? Aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2i. Né? Então, eu vou somar as duas aqui agora. Né? Então, a minha resultante, eu pensar em aqui eu tenho raiz de 3 sobre... Aqui eu tenho menos meio i sobre 2. Então, desconto o meio daqui, a resultante vai ficar alguma coisa aqui. Agora, as duas têm uma interferência construtiva, então eu vou somar o efeito das duas na resultante. Então, ela vai somar mais meio naquela de baixo, vai ficar aqui. Novamente, interferência destrutiva, então
Agora, novamente, eu vou ficar aqui, né? Ela é mais negativa do que positiva, né? A fase azul é mais negativa do que a fase vermelha, né? E, novamente, interferência construtiva. Vou somar as duas, vou chegar aqui. Então, essa, se eu colocar em cima dessa daqui e essa daqui, eu chego em alguma coisa naquele lugar ali, certo? Então, essa verde aqui foi a onda resultante. Essa vai ser a distribuição da FMM, né, no espaço. Né? Percebam que se eu alterar, né, a posição no tempo, né, se eu colocar um tempo diferente aqui, e alterar a amplitude dessas correntes, né, vai mudar a forma da onda, inclusive a posição dos nós. Né? Então, essa daqui é uma onda girante. É uma onda girante. Ela tem e progressiva. Né? Então, ela vai para frente no espaço à medida que o tempo passa. Né? Então, podem vocês mesmos darem uma revisada. Tem um livro muito bom de Física 2, que é o livro do Moisés. Eu gosto daquele livro, no capítulo 5 do volume 2, que é o volume de Física 2. Ele faz assim, olha, a parte de ondas dele é muito boa, se vocês tiverem acesso a esse livro, né? Dei uma consultada. É um livro muito bom para essa parte de ondas, tá? É bem simples, assim, a linguagem é bem acessível, ele é bem formal matematicamente e ele passa muito bem essa parte. Então, se eu puder sugerir para vocês uma revisão, eu sugiro o livro do Moisés de Física 2, tá? Para revisão de ondas. Então, só para mostrar, né, exemplificar, caso fosse, por exemplo, né, caso ele estivesse na posição 0, né? 0, seno vai ser 0, então a fase B vai ficar sempre 0, né? Deixa eu fazer em preto isso daqui. Só para mostrar para vocês como muda. Se eu fosse fazer em ômega-t igual a 0, fase B é sempre 0, porque seno de 0 é sempre 0. Então, fase B está sempre aqui. E fase A vai ser cosseno de 0 é 1, então sempre vai ser ni sobre 2. Né? Na verdade, sempre... na verdade, é ni sobre 4, né? Porque é meia bobina numa que já é sobre 2. Né? Então, aqui é a Rg3 também sobre 4. Tá? Só perdoem ali, porque eu tenho metade da bobina, né? Então fica ni sobre 2 por causa da corrente, mas metade por causa que eu estou pegando metade da bobina. Então é n sobre 2 vezes i sobre 2. Tá? Então dá n sobre 4. Tá? Só perdoem ali a confusão. Então aqui sempre vai ser 0, né? Já no caso da azul, né? Então antes da bobina vai ser sempre ni sobre 2, sempre positivo. Né? E depois da bobina vai ser sempre negativo. Né? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, o caso de ômega t igual a 90, por exemplo, né? Só para vocês verem como é que essa onda está funcionando. Se eu pegar ômega t igual a 90, o que vai acontecer? Então agora a onda azul sempre vai ser 0, porque cosseno de 90 é sempre 0, né? Independentemente da corrente. E a onda vermelha, né? A onda vermelha, ela começa negativa, então a metade aqui positiva. Né? Então vocês percebam o seguinte, ó, que a onda está andando no espaço, né? Então aqui ela estava em 0. Tá? Nesse sentido aqui. Aí agora, quando ela vai para 30 graus, por exemplo, né, ela começa a mudar um pouco a posição dela, né, então ela está meio que se empurrando para cá, ó. Então ela fica aqui mais negativa para cá, mais positiva para lá, ela meio que está se transformando, né, para seguir adiante. De tal forma que essa parte que está descendo, essa parte que está subindo, de tal forma que vai chegar um momento que ela vai ficar igual, né, em 45 graus ela vai ficar em 90 graus ela vai ficar assim. Então ela está fazendo uma mudança na onda, né? Mas ela está se deslocando. Né? Então por isso que isso aqui é uma onda girante progressiva. Ela está no sentido positivo do espaço, né? À medida que o tempo passa. Então, basicamente, né, pessoal, seria isso, né? Espero que vocês tenham entendido essa questão da onda bifásica. Eu vou deixar também depois um outro vídeo, né?
nesse vídeo vai ser com uma explicação minha da trifásica, tá? Caso trifásico, né, para θ igual a zero também, para ômega t igual a zero. E nesse vídeo eu tenho uma explicação minha mesmo, eu gravei esse vídeo alguns anos atrás, né, e ele é uma aula mesmo, né, explicando como é que fica essa questão da trifásica, né, eu espero que esteja bem explicado, e eu acho que vai dar para entender um pouquinho melhor essa questão da distribuição da FMM, beleza? No método gráfico, tá? Na prova eu costumo cobrar pentafásica, heptafásica, enfim, umas fases bem diferentes, tá? Só para ver se vocês entenderam como é que faz o método, né? Espero que o método tenha ficado claro, tá? Mas tem a trifásica também que deve ajudar vocês, né? Mas é bem simples, coloca cada onda, né? E depois soma todas em cada ponto da distribuição e tem certinho como é que fica a onda pelo método gráfico. O método gráfico é bem simples sempre, né? O problema sempre é o método analítico, né? O método de cálculo. Esse é sempre chato. O pessoal tem medo do método analítico. Mas o método gráfico, normalmente, o pessoal é tranquilo se a pessoa pegou bem a ideia. Tá? Tem gente que se perde, se confunde e acaba errando feio. Né? Mas o método gráfico em si não é tão difícil assim. Só ter método, paciência e método. Beleza? Qualquer dúvida, né? Então anotem, né? Depois podem entrar em contato também antes do Gmail ou também na aula, né? Que daí a gente tenta responder as dúvidas de vocês. Beleza?